Os personagens de One Piece têm alguns dos pais mais insanos do mundo dos animes. Alguns são lendas, outros foram comprar cigarro e nunca mais voltaram, e tem aqueles que são simplesmente malucos. Neste vídeo, você vai descobrir as histórias mais bizarras, emocionantes e surpreendentes por trás dos pais e mães dos personagens mais amados da obra de Eiichiro Oda, de Luffy a Zoro, de Nami a Law e por aí vai. Prepare-se, porque alguma dessas histórias vão fazer você repensar tudo o que você sabe sobre One Piece. Vamos começar com ninguém menos que o protagonista Monkey D. Luffy. O pai dele, nada mais nada menos que Monkey D. Dragon, o homem mais procurado do mundo e líder do exército revolucionário. Já a mãe dele é um completo mistério. Ninguém sabe quem é, nada, zero, nenhuma pista oficial. Mas claro que isso não impediu a comunidade de fãs de criar uma das teorias mais insanas do universo. Crocodile seria a mãe do Luffy. Sim, você ouviu certo. A teoria diz que Ivankov usou sua fruta Horo Horo no Mi para transformar Crocodile em homem depois que ele deu a luz ao Luffy. É maluco, com certeza, mas impossível? Em One Piece, absolutamente nada é impossível. Agora sobre o Dragon, ele definitivamente não ganharia o troféu de pai do ano. A única vez que vimos ele demonstrar algum carinho por Luffy foi quando salvou o garoto em Lockdown. Mesmo assim, ele não criou o Luffy. Quem fez isso foi o Garp, que por sua vez largou o moleque com a Dadan. E aí que entra a figura materna real de Luffy, Curly Dadan, a bandida do East Blue. Ela não foi uma mãe tradicional, claro. Luffy só voltava para casa para comer e dormir, mas ainda assim, a Dadan arriscou sua vida para proteger ele e o Ace. Chorou quando o Ace foi embora e comemorou como ninguém cada vitória do Luffy, como quando ele derrotou o Doflamingo. Depois da morte de Ace, ela disse que o coração dela estava partido só de imaginar o sofrimento do Luffy. Pode não ser biológica, mas mãe é quem cria. Agora, uma curiosidade rápida e aleatória. Vamos falar de Colon. O pai dele é Scorpigaban, a mãe é Ripley, uma gigante. Ou seja, ele é meio humano e meio gigante. Como o Gama conseguiu isso? Ninguém sabe, mas que ele merece respeito, isso sim ele merece. Vamos falar agora de um dos personagens mais queridos, o Zoro. O pai dele se chama Horonoarashi e a mãe é Tara. A infância de Zoro, nada fácil. A mãe morreu de doença quando ele ainda era bebê, e pouco depois, o pai, que era um samurai de Wano, foi morto por piratas. Sem pais, quem criou o Zoro foi o sensei dele, Shimotsuki Koshiro, pai de Kuina e mestre do dojo da vila de Shimotsuki. Koshiro ensinou muito mais do que técnicas com espada. Ele ensinou disciplina e o verdadeiro significado de ser um espadachim. E quando a Kuina morreu, Koshiro deu a Zoro a espada dela, a Wado Ichimuji. E detalhe importante. Zoro é descendente do clã Shimotsuki, o mesmo de Koshiro, ou seja, eles eram família de sangue o tempo todo. Yamato é filha, ou melhor, filho, segundo o pai dela, de ninguém menos do que um monstro chamado Kaido, a criatura mais forte do mundo. E a mãe dela? Total mistério. Como o pai, Kaido foi um completo desastre. Yamato admirava Oden e se declarou sua reencarnação. O que Kaido fez? Prendeu a filha com correntes, deixou sem comida e a trancou em uma caverna com 3 samurais famintos que poderiam matá-la. Mas Yamato não se quebrou, ela manteve a fé no legado de Oden e acreditou que Joy Boy apareceria para libertar Wano. E adivinha só? Quando ela conhece o Luffy, já sacou na hora que ele era o cara certo. Ela se juntou a ele para enfrentar o próprio pai, e para piorar tudo, Kaido nunca viu Yamato como filha. Chamava ela de filho porque queria um herdeiro forte, só isso. Acredita se quiser, mas o pai do Frank é ninguém menos que Queen, aquele maluco braço direito do Kaido. Sim, o Queen, o mesmo sádico insano obcecado por armas e experimentos. E o nome verdadeiro dele? Khan. Já a mãe do Frank continua um mistério. Mas olha que doideira, quando o Frank tinha apenas 10 anos, os pais dele simplesmente o jogaram fora de um navio. Sim, jogaram ele no mar. Agora sabemos que foi o Queen que fez isso. E olha como a vida é irônica. Frank e Queen são muito parecidos e, ao mesmo tempo, completamente opostos. Ambos são gênios da engenharia, ambos transformaram seus próprios corpos em máquinas. Mas enquanto Queen constrói armas de destruição e faz experimentos com humanos, o Frank usa seu talento para proteger. Constrói navios, armas para ajudar os amigos, invenções para lutar pelo que é certo, e para ele, o verdadeiro pai foi Tom, o lendário carpinteiro que o adotou. Tom acreditou no Frank, ensinou tudo o que ele sabe e o tratou como um filho. Frank é quem é por causa do Tom e nunca viu Queen como pai. Chegou a vez do nosso contador de histórias favorito, o Sop. O pai dele é o atirador lendário dos piratas do Shanks, Yasop, um dos melhores snipers do mundo. E a mãe é Bastina, uma mulher gentil, carinhosa e que, infelizmente, faleceu quando o Sop era apenas uma criança. Yasop abandonou tudo para seguir seu sonho de ser pirata, e apesar de dizer que ama o filho, ele nunca voltou, nem quando a Bantina estava doente. Aquelas vezes em que o Sop gritava, os piratas estão vindo, na Vila Sarip, ele mentia porque sonhava que o pai voltaria enquanto a mãe ainda estava viva. Bantina, mesmo doente, dava amor, sorriso e apoio, e mesmo após sua morte, a força dela ficou com o Sop. Foi ela que ajudou a formar o guerreiro dos mares que ele sempre quis ser. Vamos agora para a dupla de irmãs mais corajosas de One Piece, Nami e Nojiko. A origem delas é desconhecida, não sabemos quem são os pais biológicos, mas a figura materna que marcou para sempre
Bellamere, ex-marinheira do Urona, encontrou as duas bebês em campo de batalha e as adotou na hora, mesmo sem ter dinheiro, comida ou segurança. Ela deu tudo o que tinha por elas. Quando Arlang invadiu a vila, Bellamere teve a chance de mentir e salvar a própria vida. Mas o que ela fez? Disse com orgulho. E essa declaração custou a vida dela, mas também mostrou o quanto amava suas filhas. Nami passou anos sendo forçada a trabalhar para o Arlang, só para tentar comprar de volta a vila. Tudo para honrar o sacrifício de Bellamere. E quando Luffy derrotou Arlang, a libertação de Nami foi emocional, não só física. Hora de falar de um dos personagens mais amados e com uma das histórias mais trágicas, Ace. O pai, nada menos que Gold Roger, o rei dos piratas. A mãe, Portugazee Rogue. Mas para Ace, Roger nunca foi um pai. Ele odiava. Roger era um homem que, ao dar a vida, condenou o filho à morte. A mãe, por outro lado, foi uma heroína. Com o governo caçando qualquer traço de sangue de Roger, ela fez o impossível. Carregou o Ace no útero por 20 meses para enganar o governo mundial. Depois de dar à luz, morreu com um sorriso no rosto. Tudo para que Ace pudesse viver. E antes de ser executado, Roger pediu que Garp cuidasse de Ace. E Garp cumpriu, do jeito peculiar dele, é claro. Entregou o Ace para ser criado por Dadan da mesma forma que faria com Luffy depois. Ace cresceu revoltado, mas ao saber quem foi a mãe de verdade, escolheu carregar o nome Portugas, não Gol, porque ele queria viver do seu jeito. Mas quem foi o verdadeiro pai de Ace? Barba Branca. Depois de Ace tentar matá-lo, Barba Branca o acolheu, perdoou e fez parte da família. Ace morreu não como filho do rei dos piratas, mas como filho do maior pai que um pirata poderia ter. Agora vamos falar de um dos passados mais revoltantes, o do Sanji. O pai biológico? Vinsmoke Jug, líder do reino de Germas 66, cientista maluco, estrategista e um péssimo pai. A mãe? Vinsmoke Sora, doce, gentil e disposta a tudo pelos filhos. Jug queria criar armas humanas, manipulou o DNA dos próprios filhos para torná-los assassinos sem emoção, mas Sora, ela resistiu. Tomou uma droga experimental na esperança de que pelo menos um de seus filhos se salvasse, e conseguiu. Sanji manteve o coração. Jug então passou a vê-lo como fracasso. Bateu, humilhou e trancou numa cela. Enquanto isso, Sora, mesmo morrendo, nunca deixou de sorrir pro Sanji. Quando ela morreu, Sanji perdeu o único amor verdadeiro que teve na família Vinsmoke. Mas aí entrou Zeff. Após resgatar Sanji no mar, Zeff deu toda a comida para ele, e no mangá chegou até comer a própria perna para sobreviver. Depois disso, Zeff criou o Sanji como filho, ensinou a cozinhar, a lutar, e o aguentou mesmo quando ele era um pirralho insuportável. Jug pode ter dado o DNA, mas o título de pai, esse foi do Zeff. O nosso médico fofo, peludo e explosivo, Tony Chopper. Os pais dele, literalmente renas. Só que depois que ele comeu Hito Hito no Mi, virou um ser meio humano. E ele foi rejeitado até pela própria manada. Expulso, chamado de monstro, abandonado pelos próprios pais. Mas então entrou na vida dele o Dr. Hiriluk, um médico maluco, mas com o maior coração do mundo. Enquanto todos iam um monstro, Hiriluk viu um menino que precisava de carinho. Ele adotou, cuidou e deu um propósito para viver. E o Chopper o amava com todas as suas forças. Quando Hiriluk ficou doente, Chopper fez de tudo para salvá-lo. Brigou com a própria manada, voltou todo machucado, com o chifre quebrado e perna arrastando. Tudo para conseguir um cogumelo que achava que curaria o doutor. Mas o cogumelo era venenoso. Mesmo assim, Hiriluk comeu, com um sorriso, para não fazer Chopper se sentir culpado. E depois, morreu rindo numa explosão na frente dos capangas de Wapol, com dignidade. Chopper pode ter nascido de renas, mas foi Hiriluk quem foi o verdadeiro pai. Vamos agora para uma história que mistura tragédia, experimenta sacrifício. Bonnie. O pai biológico dela é desconhecido, mas a mãe, ex-revolucionária e amiga próxima do Kuma. Ginny teve uma vida extremamente difícil. Foi capturada pelo governo mundial, forçada a se casar com Tenryubito e passou o ano sendo abusada, inclusive por Saturn. Foi usada em experimentos cruéis. Depois, conseguiu voltar para casa, mas morreu por causa da doença conhecida como escamas de Safira. Mas antes disso, deu à luz a Bonnie, ou seja, Bonnie ficou órfã ainda bebê. E quem entrou em cena foi ele, Bartolomeu Kuma. Kuma criou Bonnie como filha. Mesmo sendo rei, revolucionário e depois ciborgue do governo, ele se sacrificou totalmente por ela. Aceitou virar uma arma humana, perder a mente e o corpo, tudo para salvá-la. Graças a isso, Vegapunk pôde encontrar a cura da doença de Bonnie. Kuma não era o pai de sangue, mas foi o melhor pai que ela poderia ter tido. Agora a vez da nossa arqueóloga sombria e genial, Nico Robin. O pai? Ninguém sabe, nunca foi revelado. Mas a mãe? Nico Ovia, uma arqueóloga de Ohara. Ovia dedicou a vida para descobrir a verdade do século perdido. Por isso, abandonou a filha aos 2 anos de idade. Robin cresceu sozinha, foi rejeitada pelas outras crianças por causa de sua fruta e chamada de monstro. Viveu isolada, mas aos 8 anos já era uma arqueóloga de respeito.
Quando Luffy voltou para Ohara, evitou assumir Robin como filha. Não porque não a amasse, mas porque não queria colocá-la em perigo. Durante o Booster Call que destruiu Ohara, mãe e filha se reencontraram por poucos momentos. E ali, Luffy finalmente disse: Desde então, Robin carrega essa missão. Descobrir a verdade, custe o que custar. Hora de mergulhar no passado sombrio do Trafalgar Law. Não sabemos o nome dos pais dele, mas sabemos que eram médicos talentosos. Law nasceu no reino de Flevans, contaminado pelo âmbar chumbo, uma toxina letal que destruiu o país inteiro. Mesmo com os pais tentando o ajudar, o governo mundial ignorou. E quando a doença se espalhou, todos foram mortos. Law perdeu pai, mãe, amigos, tudo. Até que apareceu um homem inesperado, Don Quixote Rocinante, também conhecido como Corazon. No começo, Law odiava tudo, inclusive Corazon, mas Rocinante deu a ele algo que ninguém tinha dado: esperança. E mais do que isso, salvou a vida dele ao forçar Law a comer a Ope Ope no Mi e se sacrificou para escondê-lo do próprio irmão, do Flamingo. Law teve pais bondosos, mas o homem que realmente salvou sua vida foi o Corazon. Já que vamos falar de Corazon, bora contar também o passado dele e do seu irmão doido, do Flamingo. Ambos filhos de Don Quixote, Homem e Matriarca, nobres do clã celestial. Mas Homem fez o impensável: abriu mão do status divino para viver como humano comum com a família. Grande erro. O mundo odiava os Tenryubitos. Assim que descobriram quem eles eram, os caçaram, torturaram e isolaram. A mãe, Matriarca, morreu de doença durante a fuga. Do Flamingo pirou. Culpou o pai por tudo e depois o matou, levando a cabeça dele para os Tenryubitos. Eles recusaram, chamando do Flamingo de contaminado. A partir daí, ele mergulhou no submundo. Enquanto isso, Corazon foi pro lado oposto. Virou marinheiro sob o comando do Sengoku, se infiltrou nos piratas Don Quixote e tentou impedir o irmão de dentro. Mesma origem, mesmo trauma. Destinos completamente opostos. Agora se preparem porque essa informação vai explodir a cabeça de vocês. Shanks é filho de um Tenryubito. Sim, o pai dele é Figarland Garlin, um dos 5 anciões e chamado de Deus Guerreiro da Ciência e Defesa. Ou seja, Shanks é um celestial por sangue, mas Garlin nunca criou ele. Quem encontrou o Shanks bebê dentro de um baú durante o incidente de God Valley foi ninguém menos que o Gold Roger. E a partir dali, Shanks foi criado a bordo do Oro Jackson. Riu como Roger, lutou como Roger e viveu como Roger. Garlin pode ter sido o pai biológico, mas o verdadeiro pai foi Roger, sem dúvida alguma. Agora, sobre a Big Mom e seus filhos, ela tem 85 filhos com pais diferentes. Acredite, se a gente fosse falar de cada pai, o vídeo duraria umas 5 horas. Então vamos pular essa parte aí. E aí, qual desses pais ou mães você achou mais insano, cruel, inspirador ou emocionante? Tem alguma história que te pegou de surpresa? Ou alguma que você acha que deveria ter tido mais destaque na obra? Comenta aqui embaixo, queremos saber sua opinião. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo sobre One Piece e outros animes incríveis.